Segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022, debaixo da graça de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, iniciemos uma nova semana. Vamos agradecer ao nosso Deus amado por ter nos concedido uma nova semana em nossas vidas. Vejamos com amor, carinho e atenção, e muita dedicação, a palavra de Deus para esta segunda-feira, narrado pelo evangelista Marcos capítulo 6, versículos 53 ao 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Caríssimos, nós vimos aqui mais uma vez as palavras nos dizendo que, como aconteceu em outras passagens anteriores, todos os lugares onde Jesus passava, onde ele estava, onde ele se encontrava, ele atraía multidões. E essas multidões, elas vinham em busca da palavra de Deus, de cura, de libertação, entre outras coisas. E no Evangelho de hoje está nos dizendo que eles levavam pessoas em suas macas, doentes, paralíticos, enfim, com todo tipo de enfermidade, e ficavam em praças. E pensavam que, ao menos se tocar na veste de Jesus, ficariam curados. Amados irmãos, vejam só, como é que alguém pode imaginar que se ao menos tocar na veste de Jesus, a gente vai se curar? Olha o tamanho da fé que essas pessoas tinham em Jesus. Se ao menos tocarem sua veste, será curado. Eles adotavam esse critério porque no Antigo Testamento eles tinham um hábito, se houve um tempo do Antigo Testamento que dizia que, inclusive está lá em Números, eu anotei aqui, fiz questão de anotar, é Números, capítulo 15, 38 ao 40, onde está falando disso, que naquela época, no Antigo Testamento, eles costumavam colocar em suas vestes alguns sinais assim que simbolizavam a fé em Deus. Ou seja, para que você tivesse sempre aquele símbolo nas suas vestes, ou seja, nas suas roupas, E que toda vez que você olhava para a sua própria roupa, você via aqueles símbolos, fazia você se lembrar do Deus Todo-Poderoso, para que você procurasse viver sempre na retidão, obedecendo os mandamentos, e para que você não caísse nas fraquezas das tentações. Na verdade, se nós formos analisar o contexto, é muito interessante, é muito bonito, Porque
Todo mundo gosta de se vestir bem, né? Imagina você com uma roupa bem legal, que você gosta, e ali contendo na sua veste alguns símbolos, algumas características que simbolizam a fé sua em Cristo Jesus. Toda vez que você olhar naquilo ali, você vai se lembrar daquela, ou seja, aquele juramento, aquela intenção que a gente tem com o Criador, que é a obediência, observando suas palavras. Então, esse povo, nessa época aqui, já no tempo de Jesus, eles tinham isso em mente. Então, por isso que se diz, se nós ao menos tocar em suas vestes, seremos curadas. Temos um outro exemplo também daquela mulher que sofria daquele fluxo já há mais de 12 anos. Ela imaginou que se ao menos tocasse na veste de Jesus, seria curada. E ela foi curada. A palavra de Deus nos diz isso, ela nos revela que isso aconteceu. Então, meus amados irmãos, a fé é algo misterioso. Nós precisamos acreditar em nossa fé. Acreditando na nossa fé, que é aquilo que nos leva a Deus, aquilo que vai nos levar à salvação, que é o Cristo Jesus. É uma fé invisível. Nós não vemos Jesus pessoalmente em nossa frente. Nós não vimos nenhum símbolo em nossa frente para nos dizer, esse aqui é o Jesus, ele está ali, está acolá. Não, não é. Nós precisamos colocar em nossos corações uma fé firme e verdadeira em Cristo Jesus. E ter como exemplo a palavra de hoje, que se nós ao menos tocássemos nas vestes de Jesus, nós seríamos curados. E hoje, como nós não temos essa oportunidade de tocar nas vestes do Criador, do nosso Jesus amado, que Ele é o próprio Deus, mas nós temos a palavra de Deus que Ele nos deixou, que está aqui ao alcance de todos. É nós ler a palavra, observar a palavra, o que diz os seus conteúdos, e nós nos conscientizar que nossa vida sem Deus, nós não somos nada, que nós precisamos viver da fé e da esperança, acreditando em Cristo Jesus, que Ele nos trará dias melhores para a nossa vida e, consequentemente, que Ele nos salvará, que foi esse o propósito dele quando Ele veio a este mundo, Ele dando sua vida por todos nós para perdoar os nossos pecados. Antecipadamente, Ele perdoou-nos. Então agora cabe a cada um de nós exercitar essa fé, viver essa fé, praticar essa fé, cumprir os mandamentos do Senhor e colocar sempre Jesus Cristo adiante de tudo e tê-lo como Senhor absoluto de nossas vidas. Amados irmãos, tenham todos vocês uma santa e maravilhosa segunda-feira, uma excelente semana iluminada e abençoada pelo nosso Cristo, Senhor nosso. Assim seja. Amém.